Paz, igreja. Que honra estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações hoje. Dia muito especial de apresentação das crianças, dia de Santa Ceia. Muitas e muitas bênçãos hoje para nós. Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, do 35 ao 42. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 35 ao 42. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram: "Sua filha morreu", disseram eles. "Não precisa mais incomodar o mestre." Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: "Não tenha medo, somente creia." E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: "Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme." Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: "Talita cumi", que significa: "Menina, eu ordeno a você, levante-se." Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Glória a Deus, querido. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. Quando o pastor pediu para eu trazer uma palavra, eu não tinha outra palavra para estar ministrando hoje. A frase que Jesus falou, para Jairo, que era o dirigente da sinagoga, ele era alguém com um cargo alto na sinagoga. E quando vieram falar: "Não incomode mais o mestre, porque a menina já está morta. A sua filha já morreu, não incomode mais Jesus." E Jesus só falou assim: "Não tenha medo, tão somente creia." E muitas vezes na nossa vida, nós não podemos ter medo e nem pensar muita coisa, precisamos somente crer. Nós vivemos em uma geração que nós acreditamos mais nas limitações do que no poder de Deus. Geralmente, quando vem a circunstância difícil, a gente se apega às limitações. Talvez muitos de nós chegamos aqui hoje com algum diagnóstico, crises familiares, lutas financeiras e dores emocionais. Queridos, e muitas vezes nós não precisamos de palavras bonitas. Nós precisamos experimentar os milagres de Deus. Nós precisamos crer no Senhor que Ele faz. Ele ainda faz. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar, ressuscitou mortos e multiplicou pães, Ele continua agindo hoje. Ele continua agindo nas nossas causas hoje. A gente lembra, a gente começa a ler a Bíblia e a gente fala: "Nossa, mas quanto Ele fez?" Ele fez o sol parar em favor do seu povo, Ele abriu o Mar Vermelho em favor do seu povo, e Ele continua fazendo em favor do seu povo. Até hoje Ele faz. Onde termina a capacidade humana, começa o cenário perfeito para Deus manifestar a glória. Muitas vezes, a gente tem... Quem aqui já enfrentou problemas de saúde, os médicos falam que não tem jeito. Mas é nesse momento que o Senhor quer agir, porque Ele não é o Deus do possível. O possível é para nós, Ele é o Deus do impossível. E, queridos, o milagre não é apenas Deus fazer o extraordinário. O milagre também é Ele mostrar para nós que Ele continua no controle. Por mais que nós perdemos o controle, e nós nunca temos o controle, a gente pensa que a gente tem o controle das situações, Ele nunca perde o controle. E o milagre começa, queridos, quando a fé vence o medo. E como a gente tem medo, né?
O Jesus falou tanto na Bíblia, não tenhas medo. Isso é comum do ser humano, mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Que ele não nos deixe crer que ele ainda faz. Jairo recebeu a pior notícia possível que um pai e uma mãe pode receber. A sua filha morreu. Não incomode mais o mestre que a sua filha morreu. Tudo parecia acabado, mas Jesus responde: não tenha medo, tão somente creia. Mas não chegaram e deram notícia para ele: a sua filha está muito mal. A sua filha está em agonia de morte. A sua filha morreu. Não respira mais, acabou. E Jesus, como sempre, muito simples e objetivo, só falou essa frase: não temas, somente creia. O medo, ele paralisa. E a fé, ela movimenta Deus. O medo faz a gente olhar para o problema, para a circunstância. E a fé faz a gente olhar para Cristo. Está tudo dando errado. Mas eu não vou ter medo. O medo vai me paralisar, mas a fé que eu tenho vai me fazer olhar para o autor e consumador da minha fé. Quantos louvores maravilhosos foram cantados hoje sobre a graça de Deus. A graça que veio sobre nós quando Jesus derramou o sangue naquela cruz. Aquele que alimenta o medo, querido, quando nós alimentamos o medo no nosso coração, nós diminuímos a esperança. E a palavra do Senhor fala que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, não podemos alimentar o medo. A fé não ignora a realidade. Ela acredita numa realidade maior, o poder de Deus. Ela não ignora a realidade de alguém estar numa UTI, de alguém estar numa enfermidade que os médicos falam que acabou. Ela não ignora a realidade, talvez, de um rompante de dívidas, de um diagnóstico. Mas ela mostra uma outra realidade, aquela realidade que Jesus Cristo tudo pode fazer. E Jesus chega quando todos dizem que acabou. Jesus chega à casa de Jairo, todos estavam chorando, e para eles era o fim. Ambiente de luto, ambiente de morte. Mas Jesus disse: a menina não morreu, ela dorme. As pessoas riram de Jesus. Como muitas vezes na caminhada dele, ele foi muito zombado. Queridos, e sempre existirão pessoas que zombam da nossa fé. Sempre existirão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem está ao nosso lado. Com quem a gente conta os nossos sonhos. Com quem a gente conta os milagres que nós estamos esperando. O mundo vê morte, mas Jesus viu uma possibilidade de fazer um milagre para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque tudo que ele fez aqui foi para que o nome do Pai fosse glorificado. Ele viu uma possibilidade. O ponto final dos homens nunca foi um ponto final de Deus. Nunca. E eu falo para você hoje, querida, não sei o que você está passando, mas enquanto Deus não disser que acabou, não acabou. O ponto final, quem coloca, é Deus, é Cristo. O impossível é apenas uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Tenha fé, querido. Tenha fé. Isso é muito forte. Antes do milagre, Jesus tira quem não acredita. Ele chegou ali, a casa estava cheia de luto, com várias pessoas. As pessoas riram, zombaram quando ele falou que a menina não estava morta, somente dormia. Ele pediu para que saíssem todos. Deixou somente quem cria. Deixou somente os 3 discípulos e os pais. Jesus colocou todos para fora da casa. Só ficaram aqueles que criam. Queridos, existem ambientes, e tem sido muito pregado nesse altar sobre ambientes. Existem ambientes que sufocam a nossa fé. Que paralisam a nossa fé. E nós precisamos pedir discernimento do Espírito. E muitas vezes se retirar desses ambientes.
Há pessoas que só sabem dizer não vai dar, você perdeu, já era. Pessoas negativas que zombam da nossa fé. Deus muitas vezes afasta vozes negativas antes de realizar o milagre. Ele afastou. Ele poderia ter deixado todos ali, porque o poder de Deus é tanto que, independente das pessoas ou não, o milagre seria feito. Ele tem poder para isso. Mas primeiro ele afastou todos que não criam, deixando somente os 3 discípulos dele, que ele conhecia bem, e os pais, que criam no milagre. Porque tanto que Jairo poderia falar, né, quando ele falou, não incomode mais o mestre, ele poderia falar, não, Senhor, não precisa ir até a minha casa, não. A minha filha já está morta, não tenho o que fazer, continua o seu caminho. Mas ele fez questão de crer e receber Jesus na casa dele. E, sendo ele um dirigente da sinagoga, todo religioso, mas ele teve fé. Ele teve fé que Jesus poderia fazer. Nem todo mundo pode entrar no ambiente onde Deus vai fazer o milagre. Quem alimenta a sua dúvida pode impedir a sua esperança. Impedir o agir de Deus, não, porque nada impede. Mas muitas vezes nós mesmos a gente barra. Então, muitas vezes a gente tem que ver quem está andando do nosso lado, que essa pessoa impede a esperança e a fé no nosso coração. Devemos filtrar, queridos. Proteja a sua fé. Nós precisamos proteger a nossa fé. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E até ele voltar, a nossa fé tem que estar guardada nele. A nossa fé precisa estar guardada nele. O toque de Jesus, ele transforma qualquer situação. Jesus segura a menina pela mão e imediatamente ela se levanta. O mesmo toque que levantou aquela menina, ainda levanta até hoje. Famílias, casamentos, ministérios e vidas. Ele ainda levanta tudo isso. Eu vou repetir aqui o que ele faz. O Senhor está pedindo para eu repetir. O mesmo toque que levantou aquela menina, ele ainda levanta famílias. Casamentos. Ministérios. E vidas. Ele ainda faz. E nós precisamos crer, queridos. Aonde estamos colocando os nossos olhos? Nas circunstâncias? Não, queridos. Não podemos. Jesus continua tocando. Uma palavra de Jesus vale mais que 1000 diagnósticos, viu? Uma palavra vale mais que 1000 diagnósticos, vale mais que a morte. Mais de uma vez, a Bíblia nos fala que a palavra dele vale mais que a morte. Porque aqueles que estavam mortos, ele ressuscitou. Quando Jesus entra naquele quarto, a morte perdeu a última palavra. Aquele povo foi lá e falou para o pai da menina, para Jairo, a última palavra. Não incomode mais o mestre, sua filha morre. Mas Jesus entrou naquele quarto e a morte perdeu a última palavra. A última palavra foi dele. Mostrando a soberania dele sobre a vida e sobre a morte. Um Deus que é soberano sobre a vida, um Deus que é soberano sobre a morte, não será soberano sobre qualquer problema que estivermos passando? Outros milagres que revelam quem é Deus é a multiplicação dos pães. Jesus pegou um pouco, agradeceu e multiplicou. Quando colocamos o pouco nas mãos de Deus, ele devolve muito.
Às vezes a gente pensa, mas eu tenho tão pouco para oferecer para ele. Realmente não somos nada, tudo é através dele. Mas entregamos o pouco e ele sempre vai oferecer, vai devolver muito, assim como ele fez naquela situação dos pães e dos peixes. O cego Bartimeu, todos mandavam calar, mas ele gritou mais alto. Todos mandavam ele calar. Não, mas ele gritou mais alto. E Jesus parou. Não incomode o mestre. Não, mas eu sei que esse mestre pode fazer. Ele gritou mais alto e Jesus parou. Queridos, ele está esperando a gente gritar e a gente falar o que a gente precisa. O que você precisa hoje? O que é impossível para você hoje, aos teus olhos? O que você precisa fazer igual Bartimeu e gritar para ele parar? Jesus que gritou, Lázaro, vem para fora. E a irmã já falou, mas o meu irmão já cheira mal. Mestre, agora que o senhor chegaste atrasado. Lázaro vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Queridos, nem aquilo que estava enterrado, porque a menina, a filha de Jairo, ainda estava deitada no quarto dela. E ele ressuscitou, pegou pela mão e depois pediu ainda que dessem comida para a menina. Mas Jairo estava sepultado, porque nem aquilo que está sepultado é impossível para Jesus. Jairo já cheirava mal. E ele só falou, Lázaro já cheirava mal. E ele falou, Lázaro, vem para fora. Porque nada para ele é impossível. Lázaro estava enterrado, mas não foi impossível. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou tudo o que tinha, mas um toque, sem ele ver, mudou a vida dela. Um toque, porque a fé dela era assim, eu não preciso nem falar. Mas se eu tocar na orla das vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. E aquela multidão em volta dele, e ela tocou. E o fluxo parou na hora. E Jesus falou assim, alguém me tocou, mas tinha muitas pessoas tocando ele. E os discípulos falaram, mas mestre, está todo mundo te tocando. Ele falou, não, alguém me tocou, porque eu sinto que saiu virtude de mim. A fé dela em Cristo salvou ela. E aquela virtude, aquele poder saiu dele e sanou aquele fluxo que há 12 anos ela tinha gastado tudo que tinha e nada cessava aquele fluxo. Porque, queridos, quando os recursos acabam, a graça de Deus ela continua disponível para nós. Ela sempre vai continuar disponível. Talvez hoje você ache que os recursos acabou. Pode ser financeiros, pode ser na saúde, podem ser ministerial. Mas é nesse momento que a graça de Deus vai abundar na sua vida. E, queridos, algo muito forte que o Senhor tem falado comigo é que Jesus, ele não veio somente para curar os nossos corpos. Ele veio para salvar as nossas almas. O maior milagre de todos acontece quando um pecador encontra Cristo. Quando nós, pecadores, encontramos Cristo. Já falei em algumas ministrações aqui, mas eu sempre gosto de falar porque eu sei que traz boas lembranças ao coração de nós. Vocês lembram quando Jesus encontrou vocês? Lembram o momento? Acredito que todos nós aqui nós sabemos o que é estar perdido e ser achado. A gente não esquece a sensação de Jesus nos encontrando, Jesus nos transformando. Esse é o maior milagre de todos.
O maior milagre, queridos, não é andar. Claro que é maravilhoso quando Jesus fez o milagre, fez o paraplégico andar. Isso aí, ele faz até hoje. Mas o maior milagre de todos é caminhar com Cristo, não é só andar. É caminhar com Ele. O maior milagre não é enxergar, mas é conhecer Jesus, enxergar Cristo. Esse é o maior milagre. O maior milagre, querido, não é receber bênçãos financeiras, é ser salvo. É ser salvo. Esse é o verdadeiro milagre. Para isso ele veio. Ele veio para fazer tudo, para curar, ele faz ainda, cura. Ele nos dá bênçãos financeiras, nos dá bênção de cura. Mas o maior milagre é a nossa salvação. Queridos, e qual milagre hoje você precisa? Eu acredito que todos nós precisamos de um milagre. Em qual área da sua vida a esperança já morreu? Você está olhando para o problema ou está olhando para Jesus? Vou fazer uma pergunta aqui. A sua fé, ela ainda está viva? Você crê que ele ainda pode fazer? Deus continua fazendo milagres. Ele cura, ele restaura, ele abre portas, ele transforma as famílias e ele salva. Queridos, quantas situações que os médicos da área da saúde, eu sei, falam que não tem jeito. E muitas vezes o paciente sai andando do hospital. Para provar que a última palavra sempre é dele. Nós precisamos crer, queridos. Independente do que o milagre que você estiver precisando, que ele ainda fará. Que ele faz no tempo dele. E que nesse tempo de espera, nós precisamos adorar no processo. E como é difícil a gente adorar no processo. A gente quer as coisas logo, nós somos imediatistas. Nós somos muito imediatistas. Mas ele tem o tempo dele de entregar a benção. E nós estamos aqui para continuar crendo. Fala, Senhor, as circunstâncias não estão boas, mas eu sei que o Senhor fará. Da tua maneira. O Senhor tem a tua maneira de trabalhar. Mas o Senhor fará. Queridos, talvez a luta que você esteja passando seja uma luta muito antiga. E como dói o nosso coração, lutas antigas. Como dói a gente esperar pelo milagre. E muitas vezes pensar, não tem jeito mais. Não, porque eu já orei tantos anos. Já intercedi tantos anos por essa causa. Não deixe, queridos, de orar pela salvação da sua família. Você que tem família que ainda não serve ao Senhor, não deixe de orar, porque Ele faz. Às vezes a gente olha para a pessoa, a gente fala, é capaz, esse aí nunca vai se render o coração, mas eu posso te falar que é desse que Jesus gosta? Esse é os preferidos de Jesus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós precisamos, queridos, entender a graça de Deus. Nós não conseguimos viver o cristianismo, nós não conseguimos caminhar com Cristo sem entender a graça. Às vezes, aquele familiar que aceitou Jesus na hora da morte, você vê que ele se quebrantou. E ele confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele está na eternidade. Eu já vi pessoas falando, mas gente, foi ruim para os outros a vida inteira. Daí se quebranta e aceita Jesus do fim da vida e vai para a eternidade? É assim. É a graça. Porque nós um dia tivemos no lugar desse familiar, dessa pessoa.
Só que nós tivemos o privilégio de não ser na hora da morte. É a única diferença. Nós tivemos o privilégio de caminhar com ele, de não se converter na hora da morte. Mas aquele que se converteu ali na hora, que quebrantou o coração e confessou com fé, nós vamos encontrar também. Glória a Deus por isso, querido. É a graça. É a graça. E é uma graça que não foi de graça, que custou o sangue de um justo. Então, nós devemos valorizar essa graça. E como que nós valorizamos essa graça? Porque aquele que recebe a graça do Senhor, ele não fica igual. Aquele que valoriza a graça de Deus não fica igual. A gente muda. A gente vai aos pés do Senhor e a gente muda. Acontece os acidentes de percurso, às vezes a gente cai, a gente fala, Senhor, me perdoa. Vou continuar caminhando contigo, eu te amo. Essa é a graça de Deus, queridos. É a salvação que não é por merecimento, porque nós não merecemos. Ele precisou vir e morrer por nós. Nós precisamos ser justificados. Nós em si não somos justos, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Entenda, querido, isso. E a sua vivência, a tua caminhada, o teu ministério vai ser mais fácil. Se nós entendermos a graça de Deus. Às vezes eu imagino que a gente complica muito. Às vezes eu acredito que a gente vai chegar lá em cima e ele vai falar para a gente assim, mas era tão fácil. Não era tão difícil assim. Mas vocês complicam demais. Porque o pior, ele já fez. Ele não está pedindo aqui que ninguém sacrifique. Nossa, mas é difícil servir a Deus? É difícil, mas o pior ele já fez. Ele deu o filho dele unigênito, único, para descer aqui, viver toda a condição humana menos o pecado. Nasceu pobre, saiu da glória dele. Nasceu pobre, sofreu e morreu por nós. Então, o mais difícil, ele já fez. Por mim e por você. Então, não é difícil seguir a Cristo. Não é difícil. O pior já foi feito. O mais difícil foi feito. Foi aquele sangue ser derramado. Agora, nós precisamos honrar essa graça. E sermos melhores a cada dia. Amar uns aos outros, como Ele nos amou. É fácil? Não. Porque nós somos pessoas difíceis. Jesus veio e conviveu com pessoas difíceis. Se alterou muitas vezes. Mas não deixou de caminhar ao lado. Ele estava ali. Ele estava ali. Ele estava ali. Queridos, quando der a vontade de desistir, pense, o pior já foi feito, o mais difícil já foi feito. Agora eu vou agarrar essa graça que foi me dada, que derramou o sangue de um justo que não tinha pecado, mas levou todos os pecados sobre ele. Levou tudo, levou todas as nossas dores. A palavra fala que pelas pisaduras dele fomos sarados e curados. A graça está sobre a tua vida. Entenda, querido, o Senhor hoje, o Senhor tem falado muito ao meu coração. Entenda a graça, porque o pior, o mais difícil, eu já fiz. Eu dei o meu filho, eu não peço que hoje você dê o seu. Eu peço para que dê o seu para servir no altar. Para levar pessoas a Cristo. Será que é tão difícil? João Batista veio. A palavra de Deus fala. Jesus falou assim que dos homens nascidos de mulher não há ninguém maior que João. Ele veio para preparar o caminho.
morreu decapitado. Morreu decapitado. E João Batista veio, preparou o caminho do Cordeiro. O Cordeiro foi imolado, Cordeiro santo, puro, sem pecado nenhum. E nós recebemos a graça, nós recebemos o Espírito Santo, poder. E nós estamos aqui para preparar o caminho do leão. Porque ele voltará como um leão. Ele morreu como um cordeiro e vai voltar como um leão. E nós não sabemos, querido, a volta dele. Não sabemos quando será. Talvez ele, para alguns ele voltou hoje. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Pode ser que ele volte e nós subimos com ele. Pode ser que teremos datas diferentes. Nós não sabemos, queridos. Adore hoje, creia nele hoje, creia que ele possa fazer, converta o seu coração hoje. Quando o Senhor me deu essa palavra e falou comigo nessa palavra, eu falei, se eu não me converter agora, eu não me converto mais. Porque ele está pedindo e cobrando, queridos, verdadeira conversão. De nós crentes mesmo, que estamos aqui em cima. De nós que estamos servindo. Conversão nossa. Que nós precisamos pregar aos nossos filhos. Nós precisamos entender, queridos, nós, crentes, que filho de crente não nasce crente. A gente vem aqui, a gente apresenta e a gente profetiza. Mas eles têm que ter a experiência deles com Deus como nós tivemos. Nós precisamos, queridos, converter o nosso coração. E converter o coração dos nossos filhos ao Senhor. Para que Ele volte, para que Ele apresse a volta e Ele volte. E nos leve com Ele. O cristão não pode ter medo da volta de Cristo. Nós temos que ansiar pela volta desse Deus, desse Jesus que vai voltar e vai nos levar com Ele. E ali teremos a felicidade plena. Porque aqui não temos. Mas nós precisamos ansiar por essa volta. Converter o nosso coração. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu acredito que Ele queria me converter mais. E com certeza eu estou precisando. Falei, Senhor, mas muitos aqui, maioria, eu falo, é crente velho, né? Crente antigo, mas não velho de idade, de velho convertido. Mas eu acredito que se o Senhor está falando, eu vim pregar conversão aqui, é porque eu e você, a gente precisa escutar. Converter o nosso coração de verdade, entender a graça. Entender a graça. Situações que todo mundo desistiu, o Senhor ainda não desistiu. Continua orando, continua intercedendo, Ele fará. Ele fará. Continue de joelho no chão. Ele fará, no tempo dele, mas Ele fará. O Deus que fez milagres na Bíblia, como eu já falei, Ele continua escrevendo milagres hoje. Será que nos falta fé? Será que nos falta a paciência de esperar? O que está nos faltando? Ele fala ao nosso coração quando a gente pergunta, Senhor, é o processo. O que está me faltando para viver o processo, para adorar no processo? E Ele fala, está faltando fé? Está faltando crer. Não tenha medo, creia somente. Às vezes o advogado falou que é impossível uma causa aí, que você está esperando. Mas o Senhor está falando, não tenha medo, creia. Creia. Ele fará. Aquele Deus que abriu o mar em favor do seu povo, se precisar, Ele abre de novo em nosso favor. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo justificado. Ele fará, Ele nos ama. Ele é fiel à sua palavra. Aquele que permanece aos pés de Jesus, queridos, sempre encontra esperança.
E o Senhor ainda transforma lágrimas em testemunho. É muito dolorido gerar um testemunho. Não é fácil. Porque o testemunho, ele converte outras vidas. Por isso que é tão dolorido gerar um testemunho. Mas permaneça. Permaneça aos pés de Jesus. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui. Hoje, Jesus continua chamando pessoas para confiar nele. Você confia em Jesus? Você entendeu um pouco mais do que já entendia da graça de Deus hoje? Querido, se hoje você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você precisa de salvação, hoje é o dia de você receber o maior milagre da sua vida. O maior milagre da sua vida. A salvação. Uma nova vida em Cristo Jesus. E se você já caminha com Cristo, está na hora de renovar. Renovar a caminhada. Na hora de se converter mais um pouco.